Olá, meus irmãos, estamos aqui ao vivo para mais um podcast. Então, hoje estamos iniciando aí o capítulo 21. Vamos tratar do versículo 1 até o versículo 8 e a gente vai dar essa introdução do novo céu e nova terra. Tá, mas quando será o novo céu e nova terra? Então, vamos ler do versículo 1 em diante, a partir do capítulo 21. Eu vou fazer uma leitura corrida aqui de uns 3 versículos e a gente medita em cima. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E também a cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Eu acho que esses 2 versículos de início, acho que já tá bom. Então, vamos lá, gente. Esse primeiro versículo, ele já é enigmático, né? Se você vir do contexto imediato de Apocalipse 20, né? Como o Wagner falou, ele é sequencial. Você vê ali que acaba de acontecer o trono branco, né? Aí você vê o mar dando seus mortos, aí a morte, o Hades dando seus mortos, e aí você vê o diabo sendo lançado no lago de fogo, a morte sendo vencida, o Hades, a região da morte, né? O mundo dos mortos, indo também para o lago de fogo e enxofre. E aí você vê ali o final de tudo, e um novo céu e uma nova terra começa em Apocalipse 21. E aí ele fala, e o primeiro céu, viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Primeiro céu e primeira terra. Ele está se referindo a que primeiro céu e que primeira terra? O primeiro céu e a primeira terra do milênio. O milênio antecede a eternidade. Aqui já estamos começando os tempos eternos, né? O período da eternidade. E se você lembrar, né? Se você for lá em Apocalipse 20, você vai ver as informações ali que o diabo ele é preso no mais fundo abismo e que depois ele é solto por pouco tempo. E toda a atmosfera de restauração que Jesus vem fazendo no milênio, ela é profanada, contaminada com a soltura do diabo, porque ele vai enganar muita gente, vai trazer à tona a humanidade, né, a carnalidade de muita gente ali, que estava em oculto, ou pelo menos travestida no milênio, porque nem todos vão ter a sua mudança de mente no milênio. Lembrando que no milênio tem morte, tem pecado, tem maldição ainda. Então esses, né, que estavam travestidos de santidade, que estavam ali levando os seus holocaustos, cumprindo as leis do reino, as leis do templo, esses caras, ele tem natureza humana dentro dele. E quando o diabo é solto, e o diabo é solto exatamente para provar corações, eu consigo enxergar o diabo apenas com essa função aqui na Terra. Deus jogou ele na Terra para provar o coração dos homens, para realmente entender, né, nos mostrar que nós somos maus, né, que a nossa natureza é contrária às vontades de Deus. E o diabo, realmente, ele é um termômetro, ele fica ali, ele não é o causador, mas ele é um incitador das coisas ruins que tem em nós. Ele é um amplificador, é como se ele fosse o álcool e a gente fosse o fogo. Ele fica jogando ali o álcool para inflamar mais a nossa natureza humana e nos fazer cair. Ele fica insinuando, atentando. E essa humanidade que está ali dentro do milênio, que reciclou de geração em geração dentro do milênio, são 1000 anos, vai morrer gente, vai nascer pessoas que não conheceram o diabo. E aí, quando eles vivem nessa dimensão de justiça e paz, e quando o diabo é solto, eles vão ser colocados à prova e vão cair nessa conversa do diabo. E vão vir e vão sitiar a cidade santa. Nesse momento, o céu e a terra do milênio foram contaminados, foram profanados. E aí vem fogo do céu e extermina com eles. Então é necessário, assim como no dilúvio, no primeiro mundo lá, no dilúvio, houve necessidade, né, de reformular tudo novamente, entrando no segundo mundo, que é o mundo que nós vivemos. Vai terminar o segundo mundo, vai começar um novo mundo, o mundo vindouro, que é o terceiro mundo, que é o reino milenar, e depois, com o diabo solto, novamente, Deus vai punir as pessoas do reino milenar e vai começar um novo mundo, que é a eternidade, que não tem contagem de tempo dentro da cidade. Lá, quando ela vem para a Terra, dentro dos muros da cidade não há mais contagem de tempo.
não é preciso sol, não é preciso lua, e a eternidade, ela toma conta dos cidadãos do reino, dos selados, dos filhos de Deus, que já estão eternos, e agora sim já estão imortalizados e eternos, e agora vão viver essa dimensão de eternidade dentro da cidade. E as nações fora das muralhas da cidade, vivendo em estado eterno, assim como Adão e Eva. A gente vai entrar mais para frente, vai falar sobre isso. E aí você vê que novo céu e nova terra, e uma característica que chama atenção: o mar já não existe. E quando você começa a estudar mais os profetas e ver as escrituras, você começa a jogar mais luz sobre esse assunto, e você vai ver que esse mar que está ali não é um mar literal. São povos, línguas e nações agitados, né? Toda vez que o mar se agitava, o império trocava de mão. As cabeças da besta, elas trocaram de dono, né? A primeira cabeça era o Egito, a segunda a Síria, e por aí vai. Cada época dessa aqui, as cabeças da besta, ou o busto lá da estátua de Nabucodonosor, desde a cabeça até os pés, ela trocou de dono, os mares agitaram, houve guerra, houve batalha entre um reino e outro, os mares agitaram, os povos se guerrearam e o mundo mudava de dono, o império mudava de mão. Irmãos, não tem nada diferente disso aí ainda. Está tudo igual. Quando o Senhor Jesus vem, um reino vai colidir com outro, os mares vão ser agitados. Lembra que os cavalos são soltos na primeira semana de Daniel? Eles agitam os mares. E aí você vê toda a formação do Império da Besta na metade da semana. E aí formaliza o Império da Besta, e ele vigora por pouco tempo até o final, quando Jesus vem e guerreia contra ele, contra o anticristo, e troca de mão o mundo, o reino do mundo troca de mão novamente. E aí esse reino passa a ser do Senhor do seu Cristo. Só que no milênio, os mares vão ser agitados novamente, quando o diabo é solto. Ele incita os povos da terra, e ele é próspero nisso. E o produto dessa prosperidade dele, desse número de pessoas, é como a areia do mar. Ou seja, os mares se agitam novamente, mas só que não tem peleja. Então, as nações, elas são comparadas com um bramido dos mares, essas nações perversas. E é necessário, irmãos, nós entendemos o início, desde o princípio. Porque nós temos aqui, desde o segundo dia, nós percebemos que houve ali a palavra do Senhor acerca do firmamento, a separação entre águas e águas. E então, no terceiro dia, nós temos aí o Senhor levantando a porção seca. O que isso significa? Se nós apontarmos para a trajetória da humanidade, os 7.000 anos, nós vamos perceber que no segundo dia milenar houve a estruturação das 70 famílias, todas as nações na Terra, através dessas 70 famílias. Guarda esse número, irmão, 70 famílias, porque vai ter um fechamento lá no final. 70 famílias originadas aí a partir de Noé e seus filhos. E aí, o terceiro dia da criação, onde vai aparecer a porção seca, tem a descrição ali de semente, que dessa porção seca, ali no meio dos mares, vai apresentar o quê? Uma porção seca, a terra, a relva, e eles vão dar sementes, que a palavrinha aí é zerá, árvores frutíferas. E nós que estudamos as duas casas de Israel, sabemos que o Senhor foi declarando para Adão, para Noé, para Abraão, acerca do frutificai, porque isso vai apontar para os descendentes. E é isso que aconteceu no terceiro dia milenar. A promessa de Deus feita para Abraão: abençoarei certissimamente a tua descendência. Olha só, será, é a mesma palavrinha, como estrelas do céu e como areia do mar, ou seja, a porção seca. Inclusive, a areia na praia do mar é a distinção dentre as nações, aquela nação sacerdotal, que Deus escolheu para um propósito. E então, o que acontece? O inimigo, ele vai trabalhar para que essas nações venham agir contrariamente a este povo escolhido. Então, olha só que interessante. Aqui em Isaías 61, que é uma palavra profética que aponta para o reino vindouro, o reino do Messias com o seu povo escolhido, a igreja, fala assim: a sua posteridade, que é Zerá, será conhecida entre as nações. Eu estou colocando as cores para facilitar o entendimento. Os descendentes no meio dos povos. Então,
está apontando para o reino milenar, o reino do Senhor, e fala de uma terra produzindo, e sendo que justiça, vai brotar a justiça e louvor perante as nações. Então, o que acontece? Também outra passagem interessante que aponta para o reino milenar, Isaías 19, fala que Israel será o terceiro entre os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Interessante que no terceiro dia, a porção seca ele surge no meio dos mares. Então, é algo muito interessante, nós realizando essa comparação da lei com os profetas, nós vamos entender o propósito acerca dos últimos dias. Só que o inimigo, Satanás, o arquiteto de todo esse mistério da iniquidade, ele vai tramar contra os filhos de Deus. E aqui Isaías, no capítulo 14, nós vamos perceber que ele faz o quê? Ele que debilitava todas as nações, todos os reis das nações. Em Apocalipse 12, onde tem ali a visão do dragão perseguindo a mulher, tem ali que ele é o sedutor de todo o mundo. Então, ele vai instigar as nações da terra para afrontarem, para guerrearem contra esses escolhidos do Senhor e frustrar os planos do Senhor. Nos profetas, existem muitas menções, irmãos, acerca do inimigo arregimentando as nações cruéis, perversas. E diz aqui em Jeremias que eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar. E aqui a gente começa a comparar essas nações com o bramido dos mares. Então, tudo isso para quê? Em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Então, o inimigo arregimentando as nações contra o povo de Deus. Outra passagem bem conhecida é essa de Isaías 17. Eles se revoltam, o barulho de muitas nações, como o rugido do mar, os povos rugem como o mar. Então, ou seja, algo que está acontecendo no mundo todo contra o povo de Deus. Isaías 57 também fala dos perversos. Olha só, nações perversas são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Olha só que interessante. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, existem muitas passagens importantes aí. Uma profecia acerca da Babilônia tem algo muito interessante. O pastor Pedro falou aí de que a regência ele vai mudando de impérios em impérios. Isso também envolve a ação da grande meretriz. E aqui fala assim, através das vastas águas, vieste a ser a feira das nações. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz. Ela tornará ao salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. Algo que está conectado em Apocalipse 17, que ela vai enfeitiçar, vai ludibriar todas as nações da terra. São muitas mensagens, irmãos. Interessante aqui que eu coloquei algo sobre o iníquo, sobre uma profecia que está em Ezequiel 28. Nos primeiros versos, sentença contra o príncipe de Tiro. E lembrando que Ezequiel 27 fala de Tiro, a grande cidade, um apontamento para a grande Babilônia. Essa passagem, os primeiros versos de Ezequiel 28, fala de uma sentença contra o governante de Tiro, daquele tempo histórico. E nós temos ali realmente uma palavra do Senhor contra aquele governante daquele tempo histórico. Mas algumas palavrinhas é bem interessante, porque vai conectar, inclusive, com a fala de Paulo. Porque aqui Ezequiel 28 diz assim, ó, tu dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. Ou seja, de tempos e tempos, eras e eras, durante os impérios, a regência ela vai mudando, mas sempre o mistério da iniquidade atuando. Vai chegar um momento que a regência ela está com a grande Babilônia, vai chegar um momento que é na metade da semana que essa regência vai ser colocada nas mãos do anticristo e assim sucessivamente. Olha que interessante que Paulo cita essa mesma palavra, né? Que ele vai se assentar no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, aquela passagem de Ezequiel 28
Paulo utilizou para falar do anticristo e do mistério da iniquidade. Você vê que interessante, visto que depois de falar do príncipe de Tiro, o profeta Ezequiel vai falar do rei de Tiro. E aí fica muito claro, irmãos. Na segunda metade de Ezequiel 28 fala: tu és o querubim ungido da guarda, estavas no Éden. Ou seja, já falando do próprio Satanás. Então tem uma ordem acontecendo em Ezequiel aí. Ezequiel 27 falando de Tiro, a grande cidade. Ezequiel 28 até a metade falando de um príncipe de Tiro. E depois da metade de Ezequiel 28 para baixo ali, está falando do rei, do arquiteto, do principal, aquele que está maquinando todo o mistério da iniquidade. Então nós temos a grande Babilônia, o príncipe e o próprio Satanás em Ezequiel. E isso tudo armando, né? Mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor sabe o que está acontecendo neste mundo todo e todo esse mistério da iniquidade. E o Senhor declara em Isaías 51, eu sou o Senhor, teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. O Senhor permite que o inimigo venha instigar essas nações para que ele cumpra com os seus propósitos, né? Ele permite o inimigo ir até adiante e depois ele pega o anzol, como ele falou nos próprios profetas, e ele traz de volta. Então, o Senhor Deus é presciente, ele é onipotente. E isso vai envolver o quê? Os 4 cavalos, como o pastor Pedro falou aqui, que agitam as nações da terra. Zacarias 6, que diz assim, os 4 ventos, que são os cavalos, que é a palavrinha e é espírito, ruach, os 4 ventos do céu, que sai de onde estava perante o Senhor de toda a terra. Isso vai relacionar com os 4 cavalos, dos 4 selos. E isso vai conectar também com o que está escrito em Daniel 7, que os 4 ventos, 4 ruach, espíritos, que vai associar com os 4 cavalos, agitam um grande mar. E então tem ali 4 animais, inclusive o 4º animal, que tem 10 chifres, e que deste animal sai um chifre pequeno, que nós vamos associar com o anticristo. Então, nos últimos dias, o Senhor vai derramar o seu juízo contra as nações que estiverem entorpecidas por este mistério da iniquidade. Então, eu elenquei aqui Ezequiel 39, falando uma sentença contra Gog, tu e todos os teus exércitos e as nações, os batalhões, ou seja, todos os mares agitados que estão indo contra o povo de Deus. O Senhor mesmo vai realizar sua sentença. Estarão sepultados ao longo daquela área. Ele dará o nome do vale de Amon-Gog, forças de Gog. E também, aqui outra palavra envolvendo o Armagedon, esse grande conflito, fala que está vestido com um manto tinto de sangue, Apocalipse 19. O Senhor vindo com a sua igreja para a batalha do Armagedon, que seguiam os exércitos que há no céu. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E depois disso nós temos, depois de 1000 anos, lembrando que Armagedon acontece antes de iniciar o milênio. E depois dos 1000 anos vai ter um Gog e Magog, porque Satanás foi preso por 1000 anos, e no final ele vai ser solto, e, assim como o pastor Pedro falou, e vai novamente enganar as nações como a areia da praia do mar, e vão contra o Senhor. E novamente ali tem a palavrinha que Satanás, ele saiu para seduzir as nações. Novamente os mares vão se agitar ali ao cabo dos 1000 anos. Mas o Senhor vai dar o cabo de tudo isso. Então, tudo isso, o inimigo tentou de tudo para causar essa iniquidade nas nações, para frustrar os planos do Senhor. E aí, após o trono branco, que nós tivemos no último podcast, nós percebemos que deu o mar os mortos que nele estavam. Ou seja, esses povos perversos, aqueles que não foram, né, naquele lugar de encontro, que ficaram ainda distantes, que não foram fulminados ali pelo Senhor, eles vão se apresentar no trono branco. Então esse mar, ele vai apresentar os seus mortos. Por quê? Por que mortos? Porque já está sentenciado. O Senhor vai dar a sentença contra eles. E então, o que vai acontecer depois do trono branco?
não vai mais existir nações perversas. Este mar agitado, rebelde, não vai mais existir. Vai ter um novo céu, uma nova terra, livre de perversidade entre as nações. E agora eu quero trazer para vocês aquele apontamento. Lembra das 70 famílias que enchiam toda a terra, todas as nações da terra? Em tabernáculos, solenidade de tabernáculos, são sacrificados 70 novilhos. Você pode constatar isso lá em Números, capítulo 29. Lá tem a relação de todos os sacrifícios que são realizados nas festividades, principalmente tabernáculos. E ali, se nós somarmos todos os dias, dia 1, dia 2, dia 3, até o 7º dia, você vai chegar nos 70 novilhos. Ou seja, durante esses 7.000 anos, existe uma tratativa envolvendo todas essas nações. Então, tem uma sombra que aponta para uma realidade, uma obra que abrange todas as nações da terra, que tem ali a origem das 70 famílias de Noé, que está em Gênesis 10. São nações distintas em suas culturas, religiões, em tantos aspectos, conforme a gente consegue evidenciar hoje. Só que entrando em conflito entre si, mares agitados e rebeldes. Todavia, quando nós olhamos para o 8º dia, um dia após o 7º, nós vamos perceber ali na solenidade que ela vai apontar para a eternidade. Neste dia, somente um novilho era oferecido em sacrifício. Está lá em Números 29, do 35 ao 36. O fato de ser um novilho que aponta para a eternidade significa que na eternidade as nações terão uma natureza singular. Não vai mais haver distinção. Eles vão estar o quê? Numa só palavra, uma só natureza, a mesma natureza de Adão. Por isso que essas nações, após o trono branco, e eles serão absolvidos, eles vão ter a mesma natureza de Adão, mesma harmonia, pois o mar, as nações rebeldes, já não vão existir mais. Então, na eternidade, conforme nós lemos, vai ter um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, encerrando aqui essa apresentação, nós vamos perceber que os planos do inimigo são totalmente frustrados. E a palavra do Senhor sobre os seus eleitos se cumpre. Afinal, como está descrito em Cantares, diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este imensurável amor de Deus. Glória a Deus. Porque no milênio ainda tem gente má, sabe? Ainda tem pecado, ainda tem morte. Mas ainda faltam ressuscitar da segunda ressurreição, a ressurreição universal, povos, línguas e nações que restaram lá, que estão na região da morte, para serem julgados cada um segundo as suas obras. E vai ter gente ímpia ali ressuscitando. Na eternidade, depois do trono branco, o mar é amansado, não vai existir mais. Acabou, chega de mar, chega de povos rebeldes. A impiedade, como está escrito nos Salmos, que o ímpio será desarraigado da terra, vai se cumprir nesse momento. E aí não tem mais gente ímpia na eternidade. Deus passa, limpa tudo. E aí realmente é um novo céu, uma nova terra que jamais mudará. E um reino que nunca mais vai passar de mão. Desde o milênio até a eternidade. Eu também estou aqui com algo muito interessante, porque o que acontece? O novo céu e a nova terra, ele é uma retomada do que havia antes do pecado. Então, antes do pecado, o que nós tínhamos? Uma eternidade. Costumo dizer que a eternidade é o tempo onde o tempo não era contado. Tá? Então, na eternidade passada, você tinha, né, os céus e a terra. É o que diz lá em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o que a gente tinha no princípio? Céu e terra. Era isso. Claro que dentro desse contexto, e aí nós precisamos de outras passagens, nós também temos os anjos, todo o exército dele que ele também tinha criado. O texto não fala nesse capítulo aí sobre os anjos, mas a gente consegue chegar a isso nas outras passagens da Bíblia. Então nós temos que ver aí que no princípio Deus cria céu e terra. Por que Deus vai criar a terra? Né? Olha que interessante que essa palavra diz o seguinte, versículo 2, ó. A terra era sem forma e vazia, né? Essa palavra era, eu vou aumentar aqui para você, tá? Essa palavra aí, ó. Essa palavra era, no hebraico, é ayá. Tornou-se,
veio a ser, né? Porque quando Deus cria a terra, olha o que diz aqui o texto de Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, né? Ou não a criou um caos. Ele não a criou um caos, né? Ele não criou ela, né, de uma maneira que ela fosse inabitada. Mas Deus a criou para que ela um dia fosse habitada. Assim Deus criou a terra. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, a terra, quando ela foi criada na eternidade passada, ela foi criada com um propósito. Ela foi criada para que um dia ela viesse a ser habitada. Então, ela criou todos os elementos da terra, que estavam ali na terra, para a criação do homem. Então, você veja que, no princípio, Deus cria céus e terra. Céu, no singular. Céu e terra. Deus criou o céu e a terra. Céu e terra se tocavam. Como se toca hoje, né? O céu está aqui, né? A atmosfera e tudo mais. Mas não havia isso aqui, ó. Não havia isso. Cadê aqui o texto? Aqui, ó. Não havia isso aqui, ó. Depois que tem o pecado, o que acontece? A terra, ela se torna um caos. E aí Deus precisa, pecado por causa do diabo, né? Não é por causa do homem ainda. Então Deus, ele vai lá e começa a fundar o mundo nesse planeta. E no momento em que ele está fundando o mundo, está lá criando os luminares, olha que interessante no versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, ou seja, as águas de cima e as águas de baixo. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão de céus. Olha aí, ó. Então, não havia céus na eternidade passada. Na eternidade passada havia céu e terra, juntos, unidos, uma coisa só. Quando tem um pecado, por causa do diabo, a rebelião, e Deus cria o homem, e aí tem todo um propósito de Deus, a onisciência de Deus, a presciência de Deus, Deus já cria todo o cenário, né, de separação, Deus no céu e o homem na terra, e o que separa Deus no céu e o homem na terra é justamente essa expansão. Essa expansão foi Deus quem criou. Para fazer essa separação. E quando ele cria essa expansão? Na contagem de tempo. Na eternidade passada, não havia contagem de tempo. Era céu e terra. Na contagem de tempo, tem uma separação, que é essa expansão, que chama céus. E na eternidade futura? Como é que é? Então a gente vai pegar... Antes de você falar da eternidade futura, segura um pouco, rapidão. Uma vez eu estava conversando com o Ricardo isso, e deve ter pensado a mesma coisa lá. Uma vez a gente estava conversando sobre isso, eu tenho um vídeo no canal que eu falo que o manto azul que é colocado sobre a Arca da Aliança era o céu, é uma tipologia do céu. E debaixo desse manto azul tinham 3 camadas de pano até chegar na Arca da Aliança. Deus estava mostrando ali em sombras a expansão, os céus. Entende? Que separariam a glória de Deus dos olhos dos homens. Estariam encobertos. Entende? Esse véu, ele vai se enrolar, né? Ele vai se enrolar como um pergaminho na volta de Jesus. E a Arca da Aliança vai ser vista. Lembra o que está escrito em Apocalipse? É exatamente isso aí. Você lembra disso, Ricardo? Sim. Você vê que existe uma expansão que separa, né, essa arca, né, a presença de Deus dos homens. E no reino milenar ainda vai existir esse céu. Aí eu fiz a comparação aqui, ó, do texto de Pedro, que ele fala, né, que eles aguardam nos céus e nova terra, né, e que os céus que agora existem serão atingidos, né, pelo fogo e tal. Olha o que ele coloca aqui, né, em Pedro aqui é o texto de Pedro, ó. Vai dizer o seguinte: sendo abrasados, derretidos, novos céus, então, que Pedro fala de novo céu e nova terra.
Mas os céus aqui de Pedro, que ele está falando desse novo céu na terra, do reino milenar, está no plural. Por que está no plural? Tá vendo essa letrinha aqui? Isso aqui é tipo um S, né? Isso aqui é tipo um S. Está no plural. Ó, novos céus, né? Cai nós de Uranus. Novos céus. Por que está dizendo novos céus? Porque no reino milenar o Pai ainda está no céu. Porque no reino milenar a Nova Jerusalém não desceu. Porque no reino milenar ainda existe essa ida da igreja até o céu, para fazer justamente aquela adoração, né? Aquele ciclo de adoração, né? A restauração da casa de Davi, né? Tudo isso daí. Agora, aqui está no plural, novos céus. Agora, em Apocalipse 21, não está novos céus. Olha aqui, está no singular, é novo. Não tem ali o plural. É um céu novo, é assim que seria traduzido direto. Um céu novo. Né? Por que é um céu novo? Por que é um céu? Porque Deus restaurou os tempos da eternidade. E o próprio Deus está aqui na Terra. Para que vai ter um monte de céu se o próprio Pai vai estar aqui na Terra? Não faz sentido. Né? Agora, faz sentido ter um céu, porque tem que ter céu, né? Até porque a Nova Jerusalém, ela é alta demais, ela cobre, né, a nossa atmosfera. Então, quando você vê alguém falar assim, mas novos céus e nova terra, que está em Apocalipse 21, é o de Isaías 65, é o de Isaías 66, é o de 2 Pedro. Não é. Tudo ali é novos céus, tá? Agora, em Apocalipse 21, não é novos, é novo, no singular. É novo céu, né? E nova terra. Por isso que o primeiro céu e a primeira terra passou. Passou por quê? Passou porque o primeiro céu e a primeira terra, eles estiveram dentro de um processo de pecado. Já esse segundo céu e a segunda terra, e novo ali cai em nós, ou seja, renovado. Foi renovado. Quando fala assim, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram ali é parecomai, isto é, o primeiro céu e a primeira terra passaram de um estado para o outro. É o mesmo texto que está lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Né? As coisas velhas se passaram, se parecomai. Ou seja, houve uma transformação, tudo se fez novo. Eu não me tornei um outro Igor, né? Não veio uma outra massa de Igor. É o mesmo Igor, só que agora restaurado. Então, quando fala que esse é um novo céu e uma nova terra, é um novo céu e uma nova terra, onde tudo agora está congregando, ó, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Efésios 1:10. Tudo um dia será uma coisa só. Né? Mas isso só vai ser possível quando não tiver nenhum pecado na terra. Por isso que o Pai não pode vir no reino milenar. Porque ainda vai ter toda essa história dos mares, da agitação, soltura do diabo, ainda tem pecado das nações. Então continua sendo a primeira fase da terra, onde tem pecado. É o primeiro céu e a primeira terra ainda. Mas no segundo céu e na segunda terra, não tem mais pecado. Tanto é que quando tem o julgamento, lá em Apocalipse capítulo 20, o que vai dizer lá? Que o céu e a terra fogem da presença de Deus. O texto fala que ele foge, é como se estivesse se escondendo ali. Ele se esconde, o céu e a terra se esconde. Por que o céu e a terra vai se esconder? Porque nesse momento, enquanto estiver havendo o julgamento do grande trono branco, a terra e o céu estarão sendo purificados por causa do pecado. Vai haver uma purificação. E quando o céu e a terra estiverem totalmente purificadas, é só aí que a Nova Jerusalém desce do céu. Por que ela só desce do céu quando tiver tudo purificado? Porque ela só pode descer depois que tiver um novo céu e uma nova terra. Primeiro tem novo céu e nova terra. Depois a cidade desce. E não é antes, né? A cidade desce, depois o reino é restaurado. Não. Primeiro o céu e a terra é restaurado. Depois a cidade desce. Está na ordem aí, bonitinho. Não tem por que mudar essa ordem. O do Apocalipse 19, nem céu tem, está todo enrolado, nem céu tem. Né?
Então, o céu está enrolado como um pergaminho, né? O Senhor está voltando, tem o dia do Senhor, está escuro, né? A lua está em sangue. Olha o cataclisma que está na Terra. É uma bagunça aquilo dali quando Jesus vem. E ele vai fazer mais uma hecatombe ainda com o Armagedon. Aqui não. Aqui está tudo em ordem. Ó. Já tem um novo céu, já tem uma nova terra, tudo já se passou, já se fez tudo novo. Aí desce a nova Jerusalém. Né? Por que ela tem que descer nesse estado de perfeição, céu e terra? Porque está dentro dela o trono do Pai, né, de Deus, e do Cordeiro. Então não há nenhuma possibilidade do Pai descer até a terra, no reino milenar, dentro dessas condições em que a terra está em pecado. Aliás, eu até falei isso no vídeo que eu coloquei na semana passada, essa semana que eu fiz esse vídeo, onde eu li desse Timóteo, que Paulo fala que Deus ele habita num local inacessível. Inacessível, qual nenhum dos homens viu nem pode ver. Então, Deus ele habita num local inacessível. Veja a grandiosidade e o tamanho da santidade do nosso Pai. Aí, se o Pai vem e se torna acessível ao homem aqui na Terra, do jeito que a Terra está, o que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Então, o Pai só pode descer na Terra, e ainda assim ele continua inacessível, só quem vai ver ele é a igreja verá o seu rosto, Apocalipse 22, 27 e Mateus 5, 8. A igreja verá o Senhor. E as nações não. Por isso que existe essa cúpula, né, que é a Nova Jerusalém, toda de ouro, para justamente fazer essa contenção da glória de Deus. Né? E as nações andam à luz do Senhor. Interessante tudo que foi falado aí. Muito bom a fala do pastor Igor, quando ele falou assim, do que houve no segundo dia, a divisão ali, a separação de águas e águas, e o firmamento, é a separação do santo do profano. Por isso que no segundo dia você não encontra ali, que viu Deus que era bom. Você não encontra ali essa palavra. Você encontra nos outros dias. Mas no segundo dia não tem essa expressão. Porque realmente houve a separação aí do santo do profano. E essa separação aí dos firmamentos, o firmamento, né, os céus. É muito importante nós entendermos tudo isso, irmãos, porque essa questão do céu, porque eu vou até trazer para vocês aqui Isaías 40, verso 22, que diz assim, ó, ele estende os céus como cortina, o pastor Pedro mencionou acerca do pano azul aí, como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar. Isaías 40, 22. E não é o que vai acontecer quando tiver o novo céu e nova terra? O próprio Deus tabernaculando com os homens. Então, existe um propósito dos céus no milênio e um novo céu no singular na eternidade. E por que novos céus? O pastor Igor já falou acerca disso. Eu quero acrescentar algo aqui, envolvendo-se realmente essa função sacerdotal, o ofício de Melquisedeque, ainda no sétimo milênio, ainda no reino milenar. Tem um propósito que envolve essa escada de Jacó. Eu vou até a lei novamente para mostrar acerca disso. Ali em Números capítulo 7 tem a consagração do tabernáculo. Que interessante, consagração do tabernáculo. Ali no versículo 86, que é um capítulo muito extenso, nós temos a seguinte menção aqui, que cada tribo de Israel tinha que apresentar um recipiente de ouro. Ouro vai apontar para glorificação. Nesse recipiente de ouro teria que ter 120 gramas de incenso. Se nós pegarmos os 12 recipientes, multiplicar por 120, nós vamos encontrar 1,44. Já faz um apontamento para o quê? O ministério da ordem de Melquisedeque, envolvendo o quê? Incenso, 120 gramas de incenso. Ou seja, aponta para o ofício sacerdotal, oração dos santos, a oração da igreja. É um ofício de quê? Que envolve o quê a oração? Purificação. A oração envolve a purificação, a restauração. E isso ainda vai acontecer no reino milenar. Então, muito importante nós termos esse entendimento. O pastor Pedro falou aí da Arca da Aliança, que tinha 3 véus. O primeiro pano que vai ali é o véu que faz a separação do Santo do Santíssimo. Se nós olharmos para esse véu, que está em Êxodo 26, 31, ele tem linho fino, apontando para as vestimentas dos santos, ele tem de cor azul, aponta para o celestial,
ele tinha também o carmesim, que aponta para o sangue do cordeiro, tinha um de cor púrpura, que aponta para a realeza sacerdotal, ou seja, esse pano já demonstra também o ofício sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque aí. Também tinham peles finas e depois o pano azul. Então, tudo isso envolve o ministério sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, visando a purificação ainda no reino milenar. E por isso que o incensário se encontra no santo. E o Santíssimo, o trono, a morada do Pai, o trono se encontra no Santíssimo. Então, existe todo um propósito aí envolvendo novos céus ainda no reino milenar, e depois disso, somente um novo céu, porque quando tiver o novo céu, vai ser aquela fusão, céus, o céu e a terra, né, se fundindo, o próprio Pai descendo, a Nova Jerusalém descendo, e assim restaurando, como o pastor Igor falou, a eternidade passada. Então é isso que eu queria acrescentar para os irmãos aí. Você que está em casa, não tem problema, pensa diferente, não tem problema, medita. O que nós estamos trazendo aqui é uma diferença, primeiramente, entre Novo Céu e Nova Terra. A gente está vendo uma diferença enorme entre elas, entre os aspectos apontados do Novo Céu e Nova Terra, apresentado em Isaías 65, e o Novo Céu e Nova Terra, apresentado aqui em Apocalipse 21. Mas, alguns pontos me fizeram... Vou passar um pouquinho, eu não posso ir contra isso. Alguns pontos, eu vou trazer para vocês. O texto está dizendo assim, ó, e o mar já não existe. Só que, ali no grande trono branco, o mar está entregando os mortos que nele há. Tá, só um pouquinho. A cidade santa vai descer, o mar não existe, mas depois ele vai entregar os mortos lá? Não pode. É uma coisa que ficou na minha cabeça assim, não pode. Não tem como. Então, assim, é uma referência, assim, como os irmãos trouxeram aqui, de nações, mas também a gente precisa entender o que o texto está apontando. Porque quando a gente vai para o próprio capítulo 21, vai dizer ali que, olha, quem fica de fora são os assassinos, os abomináveis, os impuros, feiticeiros, e eles estão sendo encaminhados para a segunda morte. E quando a gente vai tratar exatamente da visão do trono branco, o que está sendo apresentado ali? A segunda morte, meus irmãos. É a segunda morte. Nós não podemos desassociar essas coisas. Então, isso ficou muito evidente para mim. E mais o restante da leitura do texto, que vai apontar o quesito de Deus, o próprio Deus estando ali, o próprio Pai. Nós precisamos identificar isso, tá? E aí, quando a gente volta lá para Isaías 65, que vai estar falando, obviamente, do reino milenar, a gente vai ver que tem morte. Então, e aí como é que fica? E aí, quando a gente vai estudar a própria Nova Jerusalém, com todo o seu contexto, a gente vê que tem aspectos ali que não podem existir em uma Jerusalém que ainda tem morte, que tem nações se achegando, né? Que tem contagem de tempo e tantas outras coisas. Então, irmãos, é um momento de meditação. Eu acho que sim, cada um tem o seu tempo e nós estamos aqui para ajudar. Eu fui convencido pela palavra, até que chegou o momento que eu disse, tá, eu não posso mais me dobrar a palavra e recusar o que eu estou lendo, o que eu estou aprendendo aqui. E hoje está muito claro mesmo. Não foi da noite para o dia, mas eu consegui compreender. E hoje faz muito sentido. Hoje, olhando para trás, eu penso, como é que eu pensava diferente? Eu não sei como que eu pensava diferente, mas precisou se dobrar a palavra. Eu faço um convite a cada um de casa e também faça isso. Medite tudo que está sendo trazido aqui e veja o que faz mais sentido. O que faz sentido quando nós tratamos de uma Nova Jerusalém? Outro ponto interessante aqui. Nós sabemos que o 7º milênio ainda está no contexto das primeiras coisas, irmãos. Olha só que interessante. E o que vai dizer ali no texto a partir do versículo 6? Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Como que eu vou dizer que este é o fim, se ainda precisa acontecer a soltura de Satanás e o trono branco, onde vai ter a destruição aí dos ímpios? Eu não posso dizer que houve o fim ainda, com Deus habitando na terra, se ainda precisa acontecer alguma coisa lá no trono branco lá. Enfim, lago de fogo e a morte sendo exterminada também. Poderíamos conectar aqui também do Filho entregando o seu reino para o Pai, e então Deus tendo tudo e todos. Mas, detalhe importante aqui, aquele mesmo texto está apontando que toda a potestade, principado, precisa ser derrotado até que o Pai assuma o poder. Olha só que interessante. Então,
é uma meditação que precisa ser feita, né? Com muita reflexão. Porque como que eu vou dizer que no reino milenar as potestades foram destruídas por completo? No caso, vamos trazer aqui para Satanás, se ele vai ser solto depois de 1000 anos. Não tem como. Ainda tem coisas para acontecer. Por isso que quando desce a Nova Jerusalém, já está tudo restaurado. De fato, é um novo céu e uma nova terra. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Presta atenção. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus mesmo habitará com os homens. Deus mesmo. Engraçado que se ele descesse no início do milênio, né, quando Cristo voltasse, daria essa ênfase, né? Que Deus mesmo estaria vindo. Mas Deus mesmo está vindo depois do trono branco. 1000 anos depois da vinda do Filho. Isso é tão claro, tão límpido, né? Aos olhos de cristãos de bom senso, que não precisa distorcer nada. É macio, né? Você vê as coisas se encaixando perfeitamente. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. A cidade descendo, eis o tabernáculo, a morada de Deus com os homens. Irmão, como é que acontecia no Éden? Diz para mim. Na virada do dia, na viração do dia, Deus vinha estar com o homem. E era só na viração do dia. Na viração do 7º dia, que é o milênio, no final do milênio, para o 8º dia, que é a eternidade, Deus está vindo ter com os homens de novo. É igualzinho o princípio, só que estamos no fim. O princípio explica o fim. O Éden, o projeto que Deus fez, a sucursal do reino, quando ele implantou o Éden na terra, para mostrar para nós ali que o protótipo do reino, agora ele vai mostrar a realidade disso. Quando ele mesmo vier para a terra, numa cidade que veio do céu, que vai vir ser plantada na terra, assim como o Éden foi. Agora vem a Nova Jerusalém. E Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo. Ele está falando, Jesus já estava 1000 anos antes já aqui na terra. Agora ele está falando que é o Pai. Deus mesmo estará com eles. E eles serão povos de Deus. Por que eles serão povos de Deus? Porque os ímpios já estão desarraigados no lago de fogo depois do trono branco. Agora só estão os justos. Só tem equidade. E aí Deus vai ser tudo em todos, como está em 1 Coríntios. E Deus mesmo estará com eles. E eles serão povos de Deus. E diz que verão seu rosto. Ou seja, o rosto de Jesus já foi visto. Né? Agora, o do Pai não, né? E aí a questão da morte já não existir. É fundamental você entender isso. Claro. No milênio existe morte. Sim. A morte existe no milênio, existe pecado no milênio. Está lá em Isaías isso. Morrer aos 100 anos é morrer ainda novo, e pecar aos 100 anos. Ele só será amaldiçoado aquele que pecar aos 100 anos. Está lá escrito. Morrer aos 100 anos é morrer novo. E pecar, só vem pecado, só vai ser amaldiçoado aquele que pecar aos 100 anos. Ou seja, a maior idade penal no reino é 100 anos. Você é um menino de 100 anos. Hoje na nossa dispensação de tempo, nós somos velhos, né? 70, 80 é canseiro e enfado. Mas no milênio de 100 anos é a maior idade. Mas esse texto mostra que morre gente no milênio, porque ainda existem homens que pecam, o salário da morte é o pecado. E aqui no trono branco você está vendo que não tem mais morte, não tem mais a região da morte, o Hades, não tem mais. O diabo e os seus anjos estão no lago de fogo e enxofre. E todos aqueles que ressuscitaram na segunda ressurreição e que seus livros foram abertos e possuíam mais obras, preponderantemente a boas obras, um livro de obras mais, aquele cara é um ímpio. Aquele cara é cheio de iniquidade. Esse cara vai para o lago de fogo e enxofre. Não vai sobrar iniquidade. Deus, ele só vem habitar na terra com pessoas que querem a Deus. Por isso que ele vai ser tudo em todos. Ele não pode ser tudo em todos se existe iniquidade. Por isso que a iniquidade tem que ser desarraigada da terra. E será, no trono branco, que é a última peneira da humanidade. E aí vem a eternidade. E Deus vem habitar. Deus mesmo vem habitar. E vai apagar dos seus olhos todas as... E vai, enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Vai enxugar dos olhos todas as lágrimas das pessoas. As pessoas não vão chorar mais. Não haverá mais tristeza, não haverá mais morte.
Não haverá mais luto, nem dor, nem pranto. Não haverá mais doenças no reino. Sabe? Tudo isso existe no milênio, mas na eternidade não existe mais. E tem um detalhe importante, irmãos, que muitas profecias os irmãos já trouxeram em muitas lives a respeito do milênio, a respeito do trono de Cristo, né? Que vem para reinar aqui nessa terra durante o milênio. E a igreja tem o direito de se assentar ao lado dele, assim como Cristo se assentou ao lado do Pai quando ascendeu aos céus. Ok? Beleza. Quando a gente vai para Isaías 66, que é uma continuação de Isaías 65, falando do milênio, diz assim, ó, o Senhor falando, né? Deus, o Pai. O céu é o meu trono, e a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme na minha palavra. Então, já está ficando muito bem claro que este momento, o trono do Pai está na altura dos céus, e o Filho está com seu trono aqui na terra reinando. Isso é lógico, o Senhor sempre quer apresentar isso. E outros aspectos que nós iremos trazer vai apontar que não tem nenhuma condições do Pai estar na terra neste momento. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, abomináveis, assassinos e impuros, os feiticeiros, aos idólatras e todo mentiroso, a parte que será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Para isso o trono branco, né? Para isso o trono branco. É para esse versículo 8 todinho aqui. Exatamente. Trono branco. Segunda ressurreição e o pessoal que está no milênio ali que sobrou, né? Que o mar deu seus mortos, né? Esses daí estão aqui também, né? Os que estão mortos para Deus ali. E aí a segunda ressurreição e aqui, ó, tá aqui, ó, todos os covardes, idólatras, mentirosos. Isso também diz respeito aos servos que não cumpriram a sua eleição, né? Você vê que no Apocalipse 20, lá no finalzinho, você vê que o livro da vida é aberto, né? E o servo de Deus que não levantou na primeira ressurreição, e ele se enquadra aqui no covarde, incrédulo, abominável, assassino, impuro, o cara que recebeu de Deus a sua eleição para cumprir uma vocação de ser igual a Jesus. Jesus era covarde, Jesus era incrédulo, Jesus era abominável, Jesus era assassino, Jesus era impuro. Não. Se você não for igual a Jesus, você não recebe a coroa da vida e não é rei sacerdote. E não ressuscita na primeira ressurreição. Esses caras que não cumpriram a sua vocação, pela qual eles foram eleitos, eles vão levantar na segunda ressurreição, porque não levantaram na primeira, vão olhar o seu nome escrito no livro da vida, riscado, o seu nome lá no livro da vida riscado, estava escrito e ele foi riscado, e aí vai para o lago de fogo e enxofre. Simples assim. Sem repescagem, sem segunda chance, sem 45% de tempo. É simples. Deus, ele deu o filho, elegeu a pessoa e deu o filho para esse homem crer nesse filho e ter a condição de receber o Espírito Santo e cumprir o seu chamado vocacional. O cara vitupera isso, calca a cabeça do Filho de Deus, nega a Deus, nega a Cristo, não atende ao chamado. Ele vai ressuscitar na primeira ressurreição se ele morrer antes da vinda de Cristo? Óbvio que não vai. Ele vai levantar onde? Na segunda. E para que ele levantar na segunda? Para olhar que o livro da vida está lá e o nome dele está riscado. E a parte que lhe cabe é o lago de fogo que arde com enxofre. A dizer, a segunda morte. Simples. Foi dado a ele e a ele será cobrado. Se ele não corresponde ao que foi dado, ele está fora da aliança. Ele vai para o lago de fogo e enxofre. E fim de papo. Inegociável isso. Mas é só, Apocalipse 3,5 vai dizer assim, né? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, você tem duas opções. Ou você vence ou você perde. Né? Se você vence,
você é vestido de vestiduras brancas. Se você não vence, o teu nome é riscado do livro da vida. Êxodo, Se o teu nome é riscado, para onde é que você vai? Olha só, Êxodo 32, 33. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Esse assunto, para mim, é tão importante, o que a gente está tratando hoje, porque foi uma prova de que Deus pode mudar a tua linha de entendimento, se assim você permitir que a palavra testifique no teu coração. E teve um texto que nós não lemos aqui e que eu vou ler, porque esse texto o pastor Pedro trouxe para mim e fez toda a diferença. Primeiro, eu quero deixar uma observação para os irmãos. Foquem no trono, foquem na morte, a primeira e a segunda, e foquem na ressurreição. Se você focar nesses três, prestando atenção no contexto de tudo que a gente trouxe aqui, as coisas vão ficar mais claras. O texto que eu vou trazer está lá em 2 Coríntios, no 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 21, diz assim, ó: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo quando? Na sua vinda. Esta é a primeira ressurreição, certo? Todo mundo pegou, né? Depois virá o fim, mas isso não significa que é neste momento, porque o texto deixa muito bem claro. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando haver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Vamos meditar. Quem está reinando? Cristo Jesus. E ele vai entregar isso ao Pai. E é este o momento em que, depois do trono branco, Satanás é atirado ao lago de fogo. E assim também, juntamente, todos os ímpios. Por isso que ele diz: todos os inimigos estão debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo é a morte. O último inimigo há de ser aniquilado, e este é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também mesmo o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aí vai fazer todo sentido o que o texto de Apocalipse que nós lemos nos apresenta. Irmãos, quando eu recebi esse texto, eu disse assim: eu não posso ir contra isso, não tem como. E aí eu tive que realmente me dobrar a palavra, e graças a Deus, Deus iluminou a minha mente com relação a esse assunto, e eu sou muito grato aos meus irmãos aqui que estão nessa caminhada comigo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, e a gente volta numa próxima oportunidade, o mais breve possível, se Deus quiser.